Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo de Lições Fraternais. Dando sequência aí na nossa leitura, na nossa reflexão sobre o livro O Espírito da Verdade. Hoje atingimos o capítulo 91, que diz Estrada Real. Então, nós dois, eu aqui, você aí, quantos outros, na nossa companhia de vida, vamos fazer a leitura e a gente comenta um pouquinho sobre esse texto de hoje. Então, capítulo 91, Estrada Real. Filhos, a estrada real para Deus chama-se caridade. Nela, todos os regulamentos e indicações guardam a mesma essência. O roteiro é caridade, o sentimento é caridade, a ideia é caridade, o passo é caridade, o veículo é caridade, a palavra é caridade, o trabalho é caridade, o movimento é caridade, o repasto é caridade, o aviso é caridade, a cooperação é caridade, a meta é caridade. Junto de todas as pessoas e em todas as circunstâncias na grande viagem, as atitudes são do mesmo sentido. Caridade para com os amigos, caridade com os adversários, caridade com os bons, caridade com os menos bons, caridade com o próximo, caridade com os ausentes, caridade com os felizes, caridade com os menos felizes, caridade com os justos, caridade com os menos justos. Em todos os momentos, a diretriz será sempre caridade. E crede que não há redundância em nossas palavras. Reflitamos juntos e a meditação fará a diferença. José Horta. Então, capítulo 91, que nos falou aqui da caridade, ele faz menção na estrada real, ou seja, qual é a estrada real nossa? Qual é a estrada que nós percorremos? Tem que ser a da caridade. E aí ele está falando aqui o que a gente já vem debatendo há muito tempo, que a caridade é muito ampla. Que a caridade não se restringe só em pequenos atos ou só a esmola que a gente acha. A gente já viu aí há tantos outros 90 capítulos passados no que se resume a caridade e ainda assim não a completamos. Ou seja, a caridade é muito mais do que a gente pode imaginar. A caridade é ação, a caridade é palavra, como ele relatou aqui. Mas ele faz a menção no evangelho desse capítulo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, que é o lema do Allan Kardec, que ele dentro do Espiritismo, e foi isso que fez, eu sempre repito essa frase, que quando eu falo desse capítulo, eu sinto necessidade de falar, porque é o que nos conduz, é o que nos deve conduzir. Chico disse que se Allan Kardec, o Espiritismo tivesse outro lema que não a caridade, ele teria seguido outro rumo. Então, se fosse fora do Espiritismo não há salvação, o Chico mesmo deixou bem claro que ele não teria seguido o Espiritismo, ele não teria adentrado na doutrina. Por quê? A essência é a caridade, não é a religião. Mas, então, o capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação, item 6, a caridade segundo São Paulo. E aí, para a gente falar disso aqui, não dá para eu falar sem ler, então eu vou pedir licença de novo. O texto tudo bem, mas agora eu vou precisar fazer a leitura do Evangelho também, para a gente entender tudo isso. E por si só é autoexplicativo. Vocês vão ver a beleza do texto, que ele diz assim, ó, o item 6 do capítulo 15 do Evangelho. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como metal que soa, ou como sino que tine. E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, e quanto se puder saber, e se tiver toda a fé, até o ponto de transportar montes e não tiver caridade, não sou nada. E se eu distribuir todos os meus bens em o sustento dos pobres, e se entregar meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não obra temerária nem precipitadamente, não se ensoberbece, nem é ambiciosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar, ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja, abolida a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Paulo está na carta dos Coríntios, capítulo 13, do item 1 ao 7 e o 13.
Então a gente vê aqui que é tudo pela caridade, é através da caridade que a gente vai entender. Que se resumindo aqui, substituindo a caridade, a gente interpreta o quê? O amor. Então tudo naquilo que eu fizer, eu tenho que colocar essa caridade, eu tenho que colocar o quê? Esse amor. E a gente já vem aprendendo, como eu comecei falando, que a caridade é muito mais do que a gente imagina. A caridade é muito mais ampla. Aquilo que você possa imaginar que não simboliza nada, muitas das vezes é uma caridade. A gente que tem um conceito muito limitado de caridade. E aí, graças aos estudos, graças aos livros, graças ao Evangelho, a gente tem condição de ir aperfeiçoando essa compreensão, esse entendimento e ampliando isso, fazendo crescer essa noção de caridade, de interpretação. E ele chegou aqui, ele chega ao ponto de colocar a caridade acima da fé. Não é? Por quê? Aí a gente interpreta que, como a gente viu na lição anterior da semana passada, não vai importar a fé que você professa quando o assunto é caridade. Né? A caridade ela independe da fé, mas uma condição de cada indivíduo de compreensão. A Rádio Fraternal aqui tem as suas ações, não uma delas que é a de divulgação da doutrina espírita, de levar adiante o Evangelho segundo o Espiritismo, de levar a palavra, o cristianismo redivivo, ou seja, a palavra do Cristo, através das ondas da internet, pelos seus meios de comunicação, pelas redes sociais, mas ela tem a outra função também, que qual é? Não sei se vocês sabem, uma associação comunitária para levar comida a quem quer que seja. E esse levar comida para quem quer que seja, não importa a religião. Não importa se vem buscar aqui na rádio, ou se a rádio entrega para uma entidade que seja evangélica, para uma entidade que se diz de Umbanda, para uma entidade que se diz católica, para uma entidade que se diz judaica, não importa. Por quê? Fome, dor, frio, independente de religião, todos sentem. Então, essa é a caridade. Nós vamos ver daqui a alguns dias também outra lição falando ainda sobre a caridade. Veja a importância da caridade, que a todo momento está voltando esse tema. O capítulo 5 é muito debatido aqui nos nossos estudos, para dar essa noção, ampliar esse conhecimento de caridade que nós temos. Por quê? O frio, a fome, a sede, qualquer um de nós pode sentir. E não vai dizer qual é a caridade. E aí que vai importar a necessidade. E aí que não vai importar se um é católico, se o outro é evangélico, se um é umbandista, se o outro é espírita, se o outro é judeu. Não vai importar isso. Vai importar a necessidade, a importância de se fazer o bem. Né? Eu importo, ou seja, eu trago para dentro a necessidade de fazer o bem. E isso sim vai importar. Independente da religião, independente da crença da pessoa, mas sim o ato caritativo, o ato da benevolência, o ato da beneficência, fazer o bem sem olhar a quem. E aí nos ajuda também o versículo 10 do capítulo 17, dos apontamentos de Lucas, que Jesus se expressa assim: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveria fazer. Está vendo? Aí entra aquela percepção da caridade. Eu só faço o mínimo. Né? Muitas das vezes eu faço esse mínimo achando que eu estou fazendo o máximo. Por mais que façamos, estamos sempre aprendendo. Não quer dizer que o mínimo que eu faço, então é mínimo, então eu vou deixar de fazer. Pelo contrário, aperfeiçoe. Porque é como o texto do Paulo que eu li aqui disse, né? Em tudo que for fazer, coloque a caridade. Em tudo que for fazer, coloque o amor. Então, coloque isso na frente. Espontaneidade, benevolência, boa vontade. É isso que ele está querendo nos passar esse norte, nos ensinando aqui. Então, como eu disse, a caridade é amplitude na ação, é agir com o coração. Que aí a gente começa a ter, que nós vamos dizer umas lições adiante aí também, sobre piedade, que vai vir futuramente, que eu já dei uma olhada no texto, que vai falar sobre o quê? Sobre entender essa piedade, é que a dor que o outro sente, eu também posso sentir. Então, por que eu não posso ajudar? Então, faça. Esse é o mandamento. Faça. Mas muitas das vezes a pessoa diz, mas ele vai usar o dinheiro para usar droga, ele vai usar o dinheiro para beber. O problema é dele. A conta é individual de cada um na evolução. A gente já vem aprendendo aqui com os ensinamentos do Evangelho. Então, esse é o mandamento, é a caridade. Faça a caridade. Mas ele pode vender o alimento que eu vou dar. O problema também é dele. A minha parte eu fiz. Se aquilo me tocou o coração, como essa espontaneidade do texto de Paulo, se aquilo me tocou o coração a ponto de eu entregar, de eu fazer, de eu ser caritativo, de eu ser benevolente, que eu faça. Se dali em diante
ele vai fazer coisa errada com aquilo que eu doei, ele vai malversar, ou seja, ele vai usar de maneira errada aquela doação, o problema é dele, não meu. A minha parte eu fiz. Eu fiz. Se ele quer trilhar outros caminhos, o problema é dele. Porque se nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio, que dirá eu interferir no livre-arbítrio alheio? Então, esse é a importância de nós entendermos da caridade. E para dar um arremate aqui no estudo da caridade, e ainda sempre teremos assuntos sobre a caridade para falar, eu trago também o capítulo 60, do chamado Esmola, capítulo Esmola, que está no livro Viva, que ele vai nos dar um norte de entender essa caridade mais um pouquinho. Para quê? Para que nós nos aperfeiçoemos no que tange, no que fala sobre caridade, das nossas atitudes, porque esse é o lema. Não adianta a gente discutir, não adianta a gente refletir juntos se no meu dia a dia eu não estou praticando. Essa é a essência, é a minha prática, é o meu exercício diário. Então eu estudo, eu me aperfeiçoo, eu compreendo, mas principalmente eu tenho que exercer. E esse capítulo 60, chamado Esmola, do livro Fonte Viva, ele diz assim, um trecho assim, ó, que eu peço licença para ler. Justo, porém, salientar que a fortuna ou autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertence. E isso é verdade porque quando o que temos, nós deixamos, o que somos, nós levamos. Esse é o ensinamento que nós já vimos aqui através da doutrina espírita. Porque os bens passam, eles são passageiros assim como nós. Nesse momento estão nas minhas mãos, mas quando eu deixar esse mundo, passarão para outros. E assim sucessivamente. Agora, o que eu fui, o que eu fiz, o meu comportamento aqui, isso eu vou levar comigo. E aí ele conclui nessa leitura. É Deus, nosso Criador e Pai, que nos empresta recurso aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos que temos de nós próprios para dar, que espécie de emoções provocamos no próximo, que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária, qual é o estoque de nossos sentimentos, que tipo de vibrações espalhamos. Tudo isso é caridade. Então, faça mais um pouquinho essa reflexão para ampliar esses horizontes acerca da caridade, que é muito amplo. O que você achou do texto? Leia o Evangelho, faça a sua interpretação. Eu vou ficando por aqui, mas conto com você no nosso próximo capítulo. Um abraço e até lá. Tchau! Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.